Os Apócrifos. Série Apocalipse. Apocalipse de Moisés. Esta é a história e a vida dos protoparentes Adão e Eva. Ela foi revelada por Elohim a seu servo Moshe, quando recebeu as tábuas da lei das mãos de nosso Adonai. Foi transmitida pelo Ark-Melahim, Michael. É a história de Adão e Eva. Depois que abandonaram o paraíso, Adão tomou a sua mulher Eva e dirigiu-se para o Oriente. Lá permaneceu por 18 anos e 2 meses. Então Eva concebeu e deu à luz a 2 filhos. Diafotos, que se chamou Caim, e Amilabes, que se chamou Abel. Estando Adão e Eva juntos e a dormir, Eva relatou a Adão, seu senhor: Meu senhor, essa noite, em sonho, eu vi o sangue do meu filho Amilabes, chamado Abel, escorrendo pela boca do seu irmão Caim, e este bebia-o sem compaixão. Aquele suplicava para que ele deixasse ao menos um pouco, mas este não parava. Sorveu-o todo, mas não ficou no seu corpo. Sua boca devolveu-o. E disse a Adão a Eva: Levantemos, vamos até lá. Precisamos ver o que está acontecendo com eles, talvez estejam sendo agredidos pelo inimigo. Assim, ambos foram até lá e encontraram Abel trucidado pela mão de seu irmão Caim. E Hashem disse ao Ark-Melahim Miguel: Dize agora a Adão: Não contes ao teu filho Caim o segredo que é do teu conhecimento. Ele é um filho da ira, mas não te perturbes. Eu te darei o outro filho em seu lugar, e este te revelará tudo o que deverás fazer com ele. Lias a ele: E este te revelará tudo o que deverá fazer com ele. A ele, não digas nada. Isso falou o Ark-Melahim a Adão. E Adão guardou a palavra em seu coração, juntamente com Eva, ambos entristecidos por causa de Abel, seu filho. Então Adão conheceu a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Sete. E disse Adão a Eva: Geramos um outro filho, em lugar de Abel, que Caim assassinou. Agora vamos louvar a Hashem e oferecer-lhe um sacrifício. E Adão em seguida gerou mais 30 filhos e 30 filhas, e ele viveu 930 anos. Depois adoeceu e clamou em alta voz: Venham todos os meus filhos para junto de mim, para que eu possa ver mais uma vez, antes da minha morte. Todos compareceram. 1/3 da terra já era habitada. Chegaram todos à porta da casa em que ele estava, para pedir a Hashem. Então falou-lhe o seu filho Sete: Pai Adão, que enfermidade te acometeu? Ele respondeu: Ó meus filhos, atormenta-me uma grande dor. Perguntaram eles: Que é dor? E que doença é? Disse-lhe depois Sete: Pai, talvez estejas pensando naquilo que cometeste no paraíso. Não será por isso que estás tão perturbado? Se for isso, fala-me. Eu irei ao paraíso e de lá trarei a fruta. Espalharei o pó na minha cabeça e chorarei e implorarei para que Adonai me escute e me mande o seu Melahim. Eu implorarei para que Adonai me escute e me mande o seu Melahim. Eu haverei de trazer-te a fruta para que termine o teu sofrimento. A isso, retrucou Adão: Não, meu filho Sete. Eu sinto dor e mal-estar. Disse-lhe o filho Sete: Como estes te sobrevieram? Então falou Adão: Quando Elohim nos criou, a mim e a vossa mãe, por causa de quem devo sofrer a morte, ele nos ofereceu todas as árvores do paraíso. De uma só delas proibiu-nos comer.
e se delas comêssemos, haveríamos de morrer. Na hora, porém, em que os Melahins, custódios de vossa mãe, subiram ao alto para adorar Elohim, o inimigo encontrou-a sozinha e deu-lhe de comer daquela árvore. Ele sabia que nem eu e nem os santos Melahins estavam por perto. Ela deu-me de comer a mim também. E Elohim vem a nós cheio de ira. O soberano chegou ao paraíso, colocou o seu trono no meio dele e então chamou-me com uma voz terrível: Adão, onde estás? Por que motivo te escondes de mim? Pode uma casa ocultar-se do seu construtor? Ele falou-me: por teres descumprido o meu pacto, eu enviarei 72 pragas sobre teu corpo. A primeira praga dolorosa é a dor nos olhos. A segunda praga dolorosa é a pressão nos ouvidos. Assim, uma após outra, elas virão sobre todos os teus membros. Depois de ter dito isso aos seus filhos, Adão suspirou, gemendo, e falou: o que devo fazer? Estou em grande aflição. Então disse Eva, em lágrimas: Adão, meu senhor, dá-me metade do teu mal, desejo carregá-la em mim. Por minha causa isso te acontece. Por minha causa estás no cansaço e no sofrimento. E Adão disse a Eva: levanta-te, vai com nosso filho Sete ao paraíso. Espalhai terra sobre vossa cabeça, chorai, suplicai a Elohim que tenha compaixão de mim, que mande o Melahim ao paraíso para dar-me da árvore da qual escorre o óleo. Trazei-me esse óleo, para que eu possa ungir-me e encontrai a paz. Depois eu direi, como na primeira vez, caímos no engano. E Sete e Eva dirigiram-se à área do paraíso. E a caminho, Eva percebeu que o seu filho estava sendo atacado por um animal selvagem. Ela então gritou em lágrimas: ai de mim, ao chegar o dia da ressurreição. Todos os pecadores me amaldiçoarão, dizendo: Eva transgrediu os mandamentos de Adonai. Eva então dirigiu-se à fera e exclamou: ó tu animal mau, tu tens receio de estares lutando contra quem é feito à imagem de Elohim. Por que motivo abriu-se a tua boca? Por que se arreganharam os seus dentes? Por que não consideraste que foste submetido àquele que foi criado à imagem de Elohim? Então a fera gritou: Eva, teus lamentos e teu choro não nos atingem. Atingem apenas a ti. Foi somente por tua causa que se estabeleceu no domínio das feras. Por que abriu-se a tua boca para comer do fruto da árvore? Elohim proibiu-te terminantemente de comer o seu fruto. Também a nossa natureza modificou-se por causa disso. Não tens como justificar-se em face da minha acusação. Sete falou então à fera: cala a tua boca e fica em silêncio. Afasta-te da imagem de Elohim até o dia do julgamento. Então a fera disse a Sete: eu abandono a imagem de Elohim. Fugiu, deixando Sete ferido, e refugiou-se na sua toca. Sete então dirigiu-se com a sua mãe ao paraíso. E lá eles choraram e suplicaram a Elohim para que mandasse o seu Melahim a fim de conceder-lhes o óleo da misericórdia. E Elohim enviou a Sete o arcanjo ou arquimelahim Miguel ou Michael, que assim lhe falou: homem de Hashem, não te esgotes em rogos e súplicas pela árvore da qual flui o óleo, para ungir o teu pai Adão. Não poderás recebê-la agora, mas somente nos últimos tempos. Então toda a carne ressurgirá desde Adão até aquele grande dia. E todos constituirão um povo santo. A eles serão concedidas as delícias plenas do paraíso, e Hashem estará no seu meio. Não pecarão mais diante dele, se lhes há retirado o coração mau e se lhes há dado um coração que consente unicamente no bem. E assim, somente a Elohim hão de servir. Torna agora ao teu pai. A medida de sua existência completa-se no prazo de 3 dias. Quando o seu ruá sair do seu corpo, tu então verás a sua ascensão prodigiosa. Após essas palavras, o Melahim afastou-se deles. Sete e Eva voltaram para a cabana em que jazia Adão.
E Adão falou a Eva: por que fizeste isso, atraindo sobre nós a grande ira e a morte que domina toda a nossa geração? E falou-lhe ainda: chama todos os nossos filhos e filhas, e também os filhos dos nossos filhos, e diz-lhes claramente como nós pecamos. E Eva falou-lhes: escutai todos vocês, meus filhos e meus netos. Desejo narrar-vos agora como o inimigo nos seduziu. Quando guardávamos o paraíso, cada um de nós cuidava daquela parte que lhe fora confiada por Elohim. Eu cuidava da minha parte, ao sul e ao oeste. E então o demônio penetrou na área que tocava a Adão, e onde se encontravam os animais de sexo masculino. Elohim também repartiu os animais entre nós. Ao vosso pai confiou todos de sexo masculino, e a mim todos de sexo feminino. Assim, cada um de nós vigiava a sua própria parte. Então o demônio dirigiu-se à serpente e disse: vamos, chega junto a mim. O que vou te dizer agora será de grande benefício para ti. A serpente aproximou-se dele, e o demônio falou-lhe na seguinte maneira: ouvi dizer que és o mais inteligente de todos os animais. Acabo de conhecer-te agora. Julgo que és as mais importantes de que todos os outros animais que estão à tua volta. Como podes adorar aqueles que são muito inferiores a ti? Por que comes as ervas más de Adão e de sua mulher, e não daquela fruta do paraíso? Vamos, haveremos de conseguir que ele seja expulso do paraíso por causa da mulher, assim como nós fomos expulsos por causa dele. Retrucou-lhe a serpente: mas eu tenho medo que a ira de Adonai caia sobre mim. Disse-lhe então o demônio: não tenhas nenhum receio. Sejas agora apenas meu instrumento. Eu pronunciarei uma palavra através da tua boca. Com isso conseguirás seduzi-lo. A serpente em seguida pendurou-se no muro do paraíso. Ao chegar a hora em que os Melahim de Elohim vinham para prestar-lhe adoração, a Satã assumiu então a forma de Melahim e louvava Elohim semelhantemente aos outros Melahims. Debrucei-me então sobre aquele muro e vi-o semelhante ao Melahim. Ele perguntou-me: tu és Eva? Eu respondi: sim, eu sou Eva. Perguntou ainda: o que fazes no paraíso? Eu disse: Elohim colocou-nos aqui para guardá-lo e também para comer dos seus frutos. Nesse momento, o demônio falou-me através da boca da serpente: grande é a vossa sorte. Todavia, não comeis de todas as árvores. Então eu disse: de todas as árvores podemos comer, menos uma, e ela se encontra no meio do paraíso. Elohim proibiu-nos de comer do seu fruto, do contrário havereis de morrer, disse-nos ele. Então a serpente voltou-se para mim e disse: por Hashem, muito eu lamento por vós. Sois insensato como os animais. Não vou deixar-vos permanecer no engano. Não. Vem, segue o meu conselho e come. Descobrirás então o verdadeiro valor da árvore. E eu respondi: tenho medo que Hashem lance sua ira sobre mim da forma como nos ameaçou. Ela retrucou-me: não tenhas medo nenhum. No momento em que provares do fruto, abrir-se-ão os seus olhos. Sereis como Elohais, tendo o conhecimento do que é bom e do que é mal. Hashem sabe que serias iguais a ele, e por isso foi, por ciúme unicamente, que ele vos disse: não podeis comer dela. Observa bem a árvore, verás como ela é magnífica. Eu lhe disse: ela é um deleite para os olhos, todavia eu escolherei para ti. Segue-me. Eu abri as portas, ela entrou no paraíso e seguia na minha frente. Depois de curto caminho percorrido, ela se voltou para mim e disse: estou arrependida. É melhor que eu não lhe dê desse fruto para comer. Mas ela disse isso apenas com a intenção de deixar-me completamente fascinada e apressar a minha ruína. Disse-me então: jura-me que darás de comer também ao teu marido. E eu respondi: não sei. Não sei com que juramento devo eu jurar. Mas o que é do meu conhecimento, isso te direi. Juro pelo trono de Adonai, pelos querubins e pela árvore da vida, eu darei de comer também ao meu marido.
Tão logo ela obteve de mim o juramento, aproximou-se da árvore e subiu. Então inoculou na fruta que me estendia para provar o veneno da transgressão e da cobiça. O desejo é sempre o começo de todos os pecados. Dobrei o ramo ao chão e colhi a fruta. E comi. Na mesma hora, abriram-se-me os olhos e reconheci, e estou despojada da honestidade que me envolvia. Chorei e disse: por que assim me iludiste? Estou privada da majestade da qual me revestia. Deplorei também o juramento. Ela, porém, desceu da árvore e tornou-se invisível. Eu procurei por folhas na minha área para esconder as minhas vergonhas, mas não encontrei nenhuma das árvores do paraíso. Pois, quando comi, todas as árvores da minha parte deixaram cair as suas folhas, menos a figueira. Tomei das suas folhas e com ela fiz para mim uns aventais. Foi dessa árvore que eu comi. Chamei em alta voz: Adão, Adão, onde estás? Depressa, vem até aqui. Vou mostrar um grande segredo. E o vosso pai veio. E eu lhe disse as palavras pérfidas que nos despojaram do nosso grande esplendor. Ao chegar ele junto de mim, abri a minha boca, mas quem falava por ela era o próprio demônio. Comecei então a encorajá-lo. Vamos, Adão, meu senhor. Escuta o que eu vou dizer. Come o fruto da árvore que Elohim nos proibiu de comer. Ficarás igual a Hashem. Vosso pai então disse: tenho muito medo que Hashem vá irar-se contra mim. Retruquei-lhe: não tenhas receio nenhum. Tão logo tiveres comido da fruta, reconhecerás o bem e o mal. Não demorei muito a convencê-lo. Ele comeu imediatamente. E assim, imediatamente também, abriram-se-lhe os olhos. Também ele viu as suas vergonhas e disse-me: ó mulher má, que nos arranjaste agora, acabaste de espoliar-me da majestade de Elohim? Na mesma hora ouvimos o Arque-Melahim Michael tocar a sua shofar, enquanto os Melahims cantavam: eis o que diz Adonai, vinde ao paraíso comigo para ouvirdes as palavras pelas quais sentenciarei Adão. Ao escutarmos a trombeta do Arque-Melahim, logo pensamos: Hashem vem ao paraíso para julgar-nos? Por isso fomos possuídos de grande medo e procuramos um esconderijo. Hashem, porém, dirigiu-se ao paraíso num carro de querubim e os Melahims o louvavam. Quando Hashem entrou no paraíso, todas as árvores, tanto na área de Adão como as minhas, brotaram de novo. E o trono dele foi armado junto à árvore da vida. Hashem chamou Adão. Então disse Adão: Adão, onde te escondestes? Pensas por acaso que eu não te encontraria? Pode uma casa ocultar-se do seu construtor? Então disse o vosso pai: Adonai, não nos escondemos na crença de que não nos acharia. Eu estou angustiado por estar nu e tenho muito medo diante do teu poder, ó Adonai. Elohim falou-lhe: quem te fez ver que estavas nu? Deves ter desrespeitado a prescrição que te fiz para ser cumprida. Então Adão recorreu às palavras que eu pronunciara para ele, quando covardemente procurava seduzi-lo. Quero proteger-te diante de Elohim. Ele então voltou-se para mim e disse: por que fizeste isso? Lembrando as palavras da serpente, eu disse: a serpente seduziu-me? Hashem falou a Adão: não obedeceste a minha palavra. Escutastes a mulher. Então, que a terra seja maldita ao seu trabalho. Se a cultivas, negue-te a colheita. Produza cardos e espinhos. Comerá agora o teu pão com o suor do teu rosto. Muitas fadigas te sobrevirão. Ficarás cansado, mas não conhecerás descanso. Oprimido pela amargura, não provarás nada do que é doce. Abatido pelo calor, serás privado de refrigério. Esfaltar-te-ás no trabalho. Todavia, não ficarás mais rico. Mesmo tornando-te forte, tua vida acabará.
Os animais dos quais era o Senhor levantar-se-ão contra ti em rebelião, porque não observaste o meu preceito. Então, voltando-se a mim, disse Adonai: Tu escutaste a serpente e não seguiste a minha palavra. Assim, sofrerás as dores do parto e outras aflições terríveis. Trarás ao mundo os teus filhos em meio a muitas dores. Na hora do teu parto, pela tua grande premência e dor, quererás deixar a vida. Dirás sinceramente: Adonai, Adonai, salva-me. Jamais eu terei contemplação para com o pecado da carne. Por isso, eu te julgo, segundo a tua palavra, segundo a inimizade que o inimigo introduziu em ti. Será submissa ao teu marido, e ele será o teu senhor. Após ter-me dito isso, voltou-se com grande ira para a serpente e falou: Por teres perpetrado isso, servindo de instrumento abominável e iludindo a ingenuidade, serás maldita entre todos os outros animais. A comida que comias ser-te-á tirada. Comerás o pó da terra por toda a tua vida. Rastejarás sobre o teu peito e teu ventre, privada de mãos e pés. Não terás nem orelhas, nem asas, nem qualquer outro de teus membros. Na tua maldade, tu os seduziste e fizeste com que fossem obrigados a abandonar o paraíso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela atentará contra a tua cabeça e tu atentarás contra o teu calcanhar até o dia do juízo. Depois de ter dito isso, ordenou aos seus melahins para que os banisse do paraíso. Em prantos, fomos expulsos. Então o vosso pai Adão suplicou aos melahims: Dai-me um pouco do tempo para que eu possa dirigir-me a Elohim em um pedido de compaixão e que tenha misericórdia de mim, pois somente eu pequei. Os melahims se detiveram e suspenderam a expulsão. Adão, nesse momento, exclamou em lágrimas: Perdoa-me, Adonai. Perdoa-me pelo que fiz. Disse então Adonai aos seus melahims: Por que suspendestes a expulsão de Adão do paraíso? Cometi eu um engano e por acaso sentenciei sem justiça? Então aqueles melahims prostraram-se ao chão e adoraram a Adonai, dizendo: Adonai, tu és justo e justos são os teus julgamentos. Depois disso, Adonai disse a Adão: A partir desta hora não te tolerarei mais por um instante aqui no paraíso. E Adão falou a Adonai: Dá-me de comer da árvore da vida antes que eu seja expulso. Então Adonai disse a Adão: Neste momento nada poderás receber dela. Foi ordenado aos querubins e à sinuosa espada flamejante que te guardassem bem desta árvore, para que dela não comesses mais, para que não te tornasses imortal por toda a eternidade. Sustenta a luta que te foi armada pelo inimigo agora. Mas se, ao saíres do paraíso, te guardares de todo o mal e te mostrares preparado para a morte, então eu te despertarei no dia da ressurreição. Então ser-te-á dado a árvore da vida, para que sejas imortal para sempre. Após essas palavras, Adonai ordenou-nos sair do paraíso. E ao vosso pai, esse chorou diante dos melahims nos limites do paraíso. Os melahims perguntaram-lhe: O que podemos fazer por ti, Adão? Então o vosso pai disse-lhes: Vede, vós me expulsais. Peço-vos apenas uma coisa: deixai-me levar comigo algumas ervas aromáticas do paraíso, para que depois da minha saída eu possa oferecer sacrifícios a Hashem e assim ser atendido por ele. Então os melahim se aproximaram de Elohim e disseram: Yael, Melech, Eterno, dá ordem para que deixemos Adão levar consigo do paraíso algumas espécies odoríferas. Elohim permitiu, e Adão pôde levar ao paraíso especiarias odoríferas e sementes para seu entretenimento. Os dois melahims deixaram Adão recolher algumas espécies: açafrão, nardo, cálamo aromático, canela e outras sementes para sua ocupação. De posse delas, saiu do paraíso, e nós chegamos à terra. Assim, meus filhos, narrei-vos todo o acontecido e o modo de como fomos seduzidos. Vós, porém, guardai-vos para que não vos afasteis do bem. Isso ela disse aos seus filhos enquanto Adão, na sua enfermidade, adormeceu.
Um dia antes de sua morte, ela ainda lhe dizia: por que devo eu ficar em vida enquanto tu morres? Quanto tempo tenho ainda eu de viver depois da tua morte? Dize-me. E Adão falou-lhe: não te preocupes com isso. Não tardarás a seguir-me. Ambos morreremos da mesma maneira. Tu serás enterrada no mesmo lugar que eu. Mas quando eu estiver morto, deixe-me jazer em paz. Que ninguém me toque, antes que o Melahim de Adonai disponha de mim. Hashem não se esquecerá de mim. Não. Ele terá saudades do vaso que formou a sua semelhança. Vai e permanece em oração diante de Hashem até que eu tenha devolvido o meu ruar às suas mãos, nas mãos daquele que me outorgou. Não sabemos como será ao comparecermos diante do nosso Criador, se nos receberá com ira ou se nos tratará com misericórdia. Eva levantou-se e saiu e atirou-se ao chão, dizendo: Hashem Adonai Elohim, eu pequei, sim, eu pequei. Pequei contra ti, nosso grande Pai. Pequei contra os teus melahims escolhidos. Pequei contra os querubins e serafins. Pequei contra o teu trono inabalável. Pequei, Adonai. Muito pequei. Por obra minha entraram os pecados na criação. E Eva ainda estava prostrada de joelhos quando se aproximou dela um melahim da humanidade e ordenou que se levantasse. Eva, ergue-te da tua penitência. Adão, teu marido, acaba de abandonar o seu corpo. Observa como o seu ruar voa para o Criador para colocar-se na sua presença. Eva levantou-se e cobriu os rostos com suas mãos. O Melahim disse-lhe: ergue-te acima das coisas terrenas. Então ela olhou na direção dos céus e viu aproximar-se um carro de luz tirado por 4 águias brilhantes. Nenhum nascido do ventre de mulher poderia descrevê-lo, o seu esplendor, e nem encará-lo. Adiante do carro vinham melahims. Chegaram até o lugar onde jazia o vosso pai Adão. Ali o carro se deteve, e entre ele o vosso pai Adão prostrava-se, serafins. Vi turíbulos de ouro e 3 conchas, e os melahims se aproximavam do altar da oferenda com incenso, e os turíbulos e as conchas sopraram nos turíbulos, e a fumaça que deles emanava cobriu as fortalezas. Os melahims prostraram-se no chão, adoraram a Elohim e suplicaram em alta voz: e a ele, Kadosh, perdoa. Ele é a tua imagem, criação das tuas mãos santas. E eu, Eva, ainda vi 2 grandes e espantosos mistérios que se prostraram em frente à face de Elohim. Eu chorei de medo e chamei pelo meu filho Sete. Ergue-te do corpo de teu pai, Adão, ó Sete. Vem para junto de mim e observa o que olho algum jamais viu. Sete levantou-se e foi para junto de sua mãe e disse-lhe: o que se passa contigo? Por que estás a chorar? E ela respondeu-lhe: olha com seus próprios olhos para o alto e observa 7 fortalezas abertas. E vê com os teus próprios olhos como o corpo de teu pai jaz sobre a sua face. E todos os santos melahims por ele intercedem, dizendo: dá-lhe o teu perdão, grande Pai. Ele é a tua imagem. E agora, meu filho Sete, que significará tudo isso? Quando será ele entregue nas mãos do Pai invisível, do Hashem invisível de nosso pai Adão? E quem poderiam ser os 2 etíopes que permanecem juntos em oração junto ao seu pai? Disse então Sete a sua mãe: são eles o sol e a lua. Eles igualmente desceram para orar pelo meu pai Adão. E Eva retrucou-lhe: onde ficou a sua luz? Por que é tão escura a tua aparência? Falou-lhe Sete: eles não conseguem brilhar em face da luz do todo, ali diante do Pai da luz. Por isso ocultou-se neles a luz. Isso dizia Sete a sua mãe, e nesse momento o Melahim soprou a trombeta, o shofar, e todos os Melahims estavam prostrados sobre sua face. Todos eles ergueram-se e exclamaram com voz retumbante:
Louvada seja a majestade de Adonai, expressa nas suas criaturas. Hashem agora concedeu a Adão o seu perdão, produto das suas mãos, compadecendo-se dele. Depois desse clamor, dos Melahims, veio um dos serafins de 6 asas, ergueu Adão e conduziu ao mar Arquerontico. Levou-o por 3 vezes e trouxe-o à presença de Elohim. Por 3 horas permaneceu depositado ali. Depois disso, o grande Pai, sentado no seu trono, estendeu as suas mãos, ergueu Adão e entregou-o a Michael, o Arque-Melahim, e disse: transporta-o ao 3º céu, no paraíso, e deixa-o lá permanecer até o grande e terrível dia que preparei para o mundo. Então Michael, o Arque-Melahim, tomou Adão e colocou-o no lugar em que Elohim havia ordenado. Depois disso, Michael, o Arque-Melahim, solicitou o sepultamento de seus restos mortais, e Hashem ordenou que todos os Melahims viessem à sua presença, cada qual segundo a sua hierarquia. E todos eles vieram, uns com os turíbulos, outros com as trombetas. Então Adonai das cortes celestes partiu. Os ventos transportaram, conduzindo-os por querubins. Os Melahims do céu iam à sua frente, chegaram ao lugar em que jazia o corpo de Adão. Tomaram-no consigo. E assim chegaram ao paraíso, e todas as plantas do paraíso floresceram com o seu perfume. Todos os filhos de Adão adormeceram, à exceção de Sete. Adonai queria que ele presenciasse o prodígio que tencionava realizar. Perguntou Hashem a Adão: Adão, por que fizestes isso? Se tivesses sido obedientes à minha palavra, não estariam alegres os que te levaram a este ponto. Eu, porém, te digo: converterei a sua alegria em dor e a sua dor em alegria, e reestabelecer-te-ei no teu poder sobre o trono do sedutor. E este chegará até aqui e ver-te-á sentado no alto, muito acima dele. Ele será maldito, juntamente com todos os seus seguidores. Ficará atribulado ao ver assentado sobre o seu trono sublime. Falou ele a Michael, o Arque-Melahim: vai ao paraíso, no 3º céu, e toma para mim 3 panos de linho e 3 panos de seda. Disse Hashem depois a Michael, Gavriel, Uriel e Rafael: cobri-o com os panos o corpo de Adão, e trazei o óleo aromático. Derramai-o sobre ele. Seja trazido também para cá o corpo de Abel. E eles o envolveram em outros panos. Ele não havia sido sepultado desde o dia em que fora trucidado por seu irmão Caim. Este procurou de muitas maneiras ocultá-lo, mas não conseguiu. A terra não o admitiu no seu ventre. Ela disse: eu não receberei nenhum outro corpo antes que volte para mim aquele que pela primeira vez de mim foi formado. Assim, naqueles dias, os Melahims tomaram o corpo de Abel e colocaram-no sobre uma pedra até o dia da morte de seu pai Adão. Foram então ambos sepultados no paraíso, segundo a determinação de Hashem, no mesmo lugar em que ele encontrou o barro do qual foi formado Adão. E Elohim disse: e Hashem mandou 5 Melahims ao paraíso. Levaram muitos perfumes consigo, espalharam-nos no chão. Depois tomaram os 2 corpos e enterraram-nos no lugar que havia cavado e preparado. E Hashem chamou: Adão, Adão. Então o corpo de Adão respondeu do seio da terra: aqui estou, Adonai. Disse-lhe Adonai: eu te falei, tu procedeste da terra, e à terra retornarás, mas nesse momento anuncio-te a tua ressurreição. No meu último eu te despertarei, naquela ressurreição, juntamente com todos os homens que de ti procederam. Depois dessas palavras, Hashem preparou um selo de 3 ângulos, e com ele selou a sepultura, para que ninguém a violasse no período de 6 dias, quando na sua costela de novo se juntaria a ele. Então Hashem, amigo dos homens, e com ele os seus santos Melahims, voltaram à sua morada. Passados 6 dias morreu também Eva.
Ainda em vida, ela chorou amargamente por ocasião da morte de Adão, por não saber para onde haviam levado o seu corpo. Quando Adão foi sepultado no paraíso, na presença de Adonai, ela adormeceu juntamente com seus filhos, à exceção de Sete. Nas suas últimas horas, Eva suplicou que fosse enterrada junto a Adão, seu marido. Ela rogou: meu amo e Senhor, Hashem, de todas as forças, permite que a tua escrava não fique separada do corpo de Adão. Dos membros dele tu me formaste. Reputa-me digna, eu indigna e pecadora, de repousar junto dele na sepultura. Eu estive ao lado dele no paraíso, e igualmente junto dele após o pecado, assim que ninguém nos separe. Depois dessa súplica, ela ergueu seus olhos para o céu, suspirou, bateu no peito e disse: toma o meu ruach, ó Elohim do todo. Em seguida entregou a sua alma a Hashem. Na sua morte estava presente Michael, o Arque-Melahim. 3 Melahims compareceram e levaram seu corpo, sepultando-no junto a Adão e Abel. Disse então o Arque-Melahim a Sete: desta mesma forma sejam sepultados todos os homens, até o dia da ressurreição. Depois dessa determinação, disse ainda o Melahim: não guardeis luto por mais de 6 dias. No 7º dia, festejaram. Alegrai-vos com o morto, pois Hashem e nós, os Melahims, também alegramo-nos com a alma do justo que se separa desse mundo. Assim falou o Arque-Melahim Michael. Dito isso, ele voltou ao céu e caiu louvores e cânticos de aleluia.